40 dias de oração por um avivamento verdadeiro. Reflexões do livro Avivamento Verdadeiro, do pastor Edson Queiroz. Dia 33. Restauração do culto a Deus. O rei Ezequias foi usado por Deus para restaurar a adoração e os sacrifícios no templo. Nessa história teremos diversos princípios que poderemos aplicar nos cultos em nossas igrejas. Creio que precisamos restaurar e alinhar os cultos nas igrejas de acordo com Deus e Sua palavra. Existem igrejas onde os cultos são mortos, cheios de rituais e tradições humanas, cultos cheios de cântico, mas com pouca adoração em espírito e em verdade. Algumas pregações não movem nem sequer uma palha. Talvez com conteúdo bíblico, mas sem fogo do Espírito Santo, pastores sem unção, apenas cumprindo a sua obrigação dominical. Oh, como precisamos de restauração em nossos cultos. 1. Restauração dos ministros e do templo. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica do lado leste e disse: Escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagre o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. 2 Crônicas 29, 4-5. O rei Ezequias reuniu os sacerdotes e levitas e exortou-os à consagração e santificação. Ele tinha consciência que o nosso Deus é santo e não admite o pecado, principalmente naqueles que têm a responsabilidade de ministrar. Aplicando em nossas igrejas, pastores, líderes, músicos e cantores devem estar em plena santificação para o serviço do culto. Mas o que temos visto hoje? Pastores deixando a esposa e casando-se com outra, devendo na praça, viciados em pornografia, falando palavrões, sem santidade, sem vida de jejum e oração. Pessoas servindo nos ministérios, no louvor, no ensino, mas com a vida podre. Mulheres participando do louvor com roupas indecentes, músicos cobrando da igreja para servir. Depois que saem da igreja, vão para os bares tomar bebida alcoólica. Depois do culto, saem com as jovens da própria igreja para namoros indecentes e cheios de sexualidade. Muito barulho, muitos cânticos, mas sem nenhuma vida espiritual. É hora de mudança. Chega de blasfêmias e provocação à ira de Deus. Precisamos, como o rei Ezequias, restaurar o culto a Deus. 2. Perdão dos pecados. Cedo na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e juntos subiram ao templo do Senhor, levando 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes como oferta pelo pecado, em favor da realeza do santuário de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes, descendentes de Arão, sacrificassem os animais no altar do Senhor. Então os sacerdotes abateram os novilhos e aspergiram o sangue sobre o altar. Em seguida fizeram o mesmo com os carneiros e com os cordeiros. Depois os bodes para a oferta pelo pecado foram levados para diante do rei da assembleia, que impuseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes abateram os bodes e apresentaram o sangue sobre o altar como oferta pelo pecado, para fazer propiciação por todo Israel, pois era em favor de todo Israel que o rei havia ordenado o holocausto e a oferta pelo pecado. 2 Crônicas 29, 20-24. O rei reuniu os sacerdotes e trouxeram diversos animais, os sacrificaram e aspergiram o sangue sobre o altar em favor de todo o povo. A Bíblia afirma que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Jesus Cristo já fez o sacrifício final. Não necessitamos mais de sacrificar animais, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder para purificar de todo o pecado. O rei, líder do povo de Deus, promoveu a santificação do povo. Hoje, os pastores, líderes do povo de Deus, devem também promover a santificação das pessoas. Mas como? Pregando a palavra com poder, exortando a igreja a buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, convocando a igreja para jejum e oração. Certamente Deus vai começar uma reforma e uma faxina no coração de cada crente, de tal forma que quando a igreja se reunir,
haverá manifestações da palavra de Deus com poder. 3. Louvor e adoração foram genuínos. O rei posicionou os levitas no templo do Senhor com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente do rei e do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor por meio dos seus profetas. Assim, os levitas ficaram em pé, preparados com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as cornetas. Então Ezequias ordenou que sacrificassem o holocausto sobre o altar. Iniciado o sacrifício, começou também o canto em louvor ao Senhor, ao som das cornetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam até que terminou o holocausto. Então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. O rei de Ezequias e os seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e do vidente Asaf. Eles louvaram com alegria, depois inclinaram suas cabeças e adoraram. 2 Crônicas 29, 25 ao 30. Os músicos e cantores tomaram suas posições, agora sim santificados e em condições espiritual de ministrarem perante o Senhor. Começou o culto, começaram os louvores, e o poder foi tão grande que o povo se prostrou em adoração ao Senhor. O rei e todos os demais se ajoelharam e adoraram. Como precisamos ver isto acontecendo em nossas igrejas. Em alguns lugares existe muita aparência de adoração, mas na realidade não há nenhuma manifestação do poder de Deus. Ah, como falta adoração em espírito e em verdade. Mas se os pastores, líderes e ministros que participam dos cultos se santificarem, levarem Deus a sério, com certeza experimentaremos um avivamento espiritual. Chega de animamento, precisamos de avivamento. 4. O culto ao Senhor foi restabelecido. Houve holocaustos em grande quantidade, oferecidos com gordura das ofertas de comunhão e com as ofertas derramadas que acompanhavam esses holocaustos. Assim foi restabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo, e tudo em tão pouco tempo. 2 Crônicas 29, 35 ao 36. Notem a frase: assim foi restabelecido o culto no templo do Senhor. Que bênção! O culto foi restabelecido. Não uma reunião de pessoas, mas o verdadeiro culto ao Senhor. O rei e o povo se alegraram porque Deus fez uma grande obra em tão pouco tempo. Deus é poderoso para enviar um poderoso avivamento espiritual e em pouco tempo restabelecer os cultos em nossas igrejas de acordo com a sua vontade. Um louvor que agrada ao Senhor e não ao povo. Uma pregação que seja uma espada do Senhor e não piadinhas que só produzem risadas. Precisamos de um verdadeiro culto, onde o poder de Deus se manifeste, trazendo convicção de pecado, salvação, libertação, transformação e produção da vida de Cristo em nós. Motivos de oração. Ore para que os pastores e demais líderes das igrejas sejam consagrados e santificados. Ore para que os ministros do altar sejam tão santos que os louvores a Deus sejam efetuados em espírito e em verdade. Ore por total restauração dos cultos em nossas igrejas, para que Deus se manifeste com o poder e seja glorificado. Peça a Deus pela sua família, peça a Deus pelos enfermos da Covid-19 no mundo e que a vacina alcance todas as pessoas, em nome de Jesus.